No nosso chat você pode participar de quem é a maior culpa por essa fase do Corinthians. Jogadores, Mano Menezes, diretoria antiga ou diretoria atual? Mais de 8 mil votos. Por enquanto, diretoria antiga vai vencendo 47%. Eu vi um camarada no chat que escreveu assim, tinha que ter a opção todos. Todos têm a sua parcela. E assim, o Mano Menezes, dá pra ver que ele não é o técnico que essa gestão do Corinthians planejava, gostaria de contar. Ontem, os jogadores saíram vaiados, não tinha como ser diferente. Yuri Alberto, achei que ficou muito feio pro Yuri Alberto o jogo de ontem, porque muita dificuldade até para matar a bola, para fazer um pivô, para fazer uma aproximação, falta de confiança total. Aí entra um garoto da base, o Arthur Souza, e faz o gol, que tá faltando pro Yuri Alberto. Então achei que ficou muito feio pro Yuri. Fora, a gente tá falando aqui de Matias Rojas, Fausto Vera, jogadores que chegaram ali e custaram um valor para esse Corinthians e não estão jogando bem. Mas, Bruno Prado, ainda seguindo nessa linha aqui, Corinthians e essa crise toda, dá para responsabilizar nessa nossa enquete quem? Os jogadores, comissão técnica do Mano Menezes, diretoria antiga ou atual? Que parece que está tudo errado para os lados do timão. Aqui realmente todos têm a sua parcela, tem. Né? Quando tem em grandes conquistas ou em grandes fracassos, sempre tem mais de um autor aí. Né? Ninguém ganha um título sozinho e ninguém perde, ninguém causa um grande problema num clube sozinho. Então todos têm a sua parcela, mas eu votaria também na diretoria antiga. Né? O problema maior vem do passado, né? de problemas financeiros, um elenco que no ano passado já não era bom, no ano passado brigou para não cair, então não é um problema que começou agora. Os jogadores têm a sua responsabilidade, eles podem fazer mais, né? O time do Corinthians pode jogar mais, o Mano tem a sua responsabilidade como comandante também, o time, como eu falei, o time pode jogar mais, pode estar mais bem organizado em campo, claro que dá para melhorar dentro de campo, apesar de não ser um grande elenco, um grande time, dá para fazer melhor do que está fazendo, isso claro. E a diretoria atual tem a culpa nessa questão. Acho que o discurso foi fora da realidade. E isso acaba gerando expectativa, e expectativa frustrada gera um tumulto. Acho que são só 4 jogos na temporada. Uma vitória, 3 derrotas. Ok, não está nada bom. Mas se o discurso fosse outro, acho que não estaria tão agitado logo no início da temporada. Então, acho que nesse ponto eles têm a parcela deles. Mas a maior das opções ali seria a diretoria anterior, e não só a última, já de algumas gestões que foram colocando o Corinthians numa situação financeira muito difícil. Então, a principal causa de tudo que está acontecendo é que o time não tem dinheiro para grandes investimentos, tem muita dificuldade financeira. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, muito obrigado pela audiência, mais de 30 mil aparelhos conectados só no YouTube, fora a audiência da Rádio Jovem Pan por todo o Brasil. Vamos ouvir a palavra do Mano Menezes, ele falou sobre a nova diretoria. A informação que saiu no UOL nas últimas horas é que Mano Menezes e a diretoria do Corinthians já começam a encontrar divergências. Vamos ouvir o Mano, depois da derrota do Corinthians, o que ele falou da nova direção do Corinthians. Vocês não esperam que eu venha aqui fazer uma avaliação pública em cima de uma derrota para diminuir aquilo que temos. A matemática não mente, né? Você sabe que saíram 12 jogadores e entraram 3 jogadores no grupo. Então, é óbvio que nós estamos passando por um processo que esperávamos todos tivesse sido acelerado mais, mas eu tenho acompanhado o trabalho de todos. Agora temos um novo diretor que é o Fabinho. Se trabalha 24 horas por dia para tentar resolver essas questões. Estamos no caminho de alguns acréscimos, né? Mas eu sei como é o futebol, né? Eu sei que os resultados todos querem para agora, né? A gente é que tem que ter a cabeça no lugar. Sei que o torcedor vê com emoção, as perspectivas foram grandes, né? Pelo menos no primeiro momento se sonhou bastante alto. Na verdade, eu vejo todo dia que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. A realização das coisas está dentro de um processo que envolve a realidade momentânea que o clube atravessa. E nós vamos continuar trabalhando todo dia para logo entregar aquilo que o torcedor quer ver.
Tá aí o Mano Menezes. O torcedor vê com emoção. As perspectivas foram grandes. Num primeiro momento se sonhou bastante alto. Mas eu vejo todos os dias que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. Palavras de Mano Menezes. E ele ressaltou também no começo da entrevista que saíram 13 jogadores, chegaram 3. 13, 14 jogadores saíram, chegaram 3. Pois é, não adianta sonhar só, né? Tem que sonhar em cima de algo mais realista, né? A situação do clube, tentar entender a situação do clube. Eu acho que o Mano tem, assim, uma oportunidade de trabalhar mais uma vez num trabalho, se o Corinthians quiser encarar dessa forma, né? Desenvolver um trabalho de reconstrução. Ele fez isso no ano de 2008, né? Quando ele era o técnico, vice-campeão da Libertadores com o Grêmio, né? E perdeu uma final, assim, quase impossível de vencer, que foi contra o Boca do Riquelme e do Palermo. O Riquelme jogando um absurdo. O Boca venceu os 2 jogos, na Bombonera e no Olímpico. Fez uma grande temporada em 2007. Aí em 2008 ele vai para o Corinthians na Série B. Aquele famoso dar um passo atrás para dar 2 à frente. Ou seja, ele sai de um grande clube que é o Grêmio, vai para o Corinthians, que tem uma repercussão maior, na Série B, e faz um trabalho ali de recomeço do Corinthians, reconstrução do Corinthians. Ele participa ali. Ali ele entra na história do clube, ele é vice-campeão da Copa do Brasil, né? Perde a final para o Sport, mas ganha no ano seguinte a final contra o Internacional, aí já com o Ronaldo, o Corinthians é campeão. E o Mano entra no círculo ali, definitivamente, no Grêmio, depois no Corinthians, dos grandes técnicos de futebol brasileiro e tudo mais. Agora tem outra oportunidade de uma outra forma, passar por uma reconstrução, não na Série B, mas na Série A. Que o Corinthians precisa ser refeito, de fato, em termos de time mesmo, e o clube também passar por uma reformulação, aí não é com ele, mas eu acho que é preciso entender o momento, sabe? O Corinthians, de fato, ele não vai ser tão competitivo como a sua torcida imagina no curto prazo. Eu acho muito pouco provável. Se for, vai ser contratando jogadores e tendo sempre dificuldade para pagar, vai ficar sempre esbarrando naqueles problemas que já têm sido digamos assim, frequentes no noticiário do próprio Corinthians. E eu tinha citado aqui o goleiro Cássio, é impressionante, né? Como sempre na fase ruim, nas derrotas, aparece o Cássio para falar. E quase sempre só ele, né, para falar. É uma das lideranças, não tem jeito desse elenco corintiano. E a gente acabou de ouvir o Mano Menezes, Vanderlei Nogueira falando aí, que as pessoas que assumiram o Corinthians colocaram expectativa lá em cima e elas continuam sonhando. O que falar da palavra do Mano Menezes? Eu sei que a palavra sonho está sendo muito comentada nos últimos tempos com relação ao Corinthians, mas nesse caso do Mano, eu não quero falar sobre entrevistas que ele já deu ou que ele vai dar amanhã. Em cima disso que ele acabou de falar, eu compreendi. Eu acho que o sonho não foi, digamos assim, colocado de forma pejorativa, né? Eu acho que é bom sonhar, mas tem que em algum momento colocar os pés no chão. Por isso que poderia, depois daquele entusiasmo todo, anunciando possíveis contratações e contratações espetaculares, 2, 3 dias depois o presidente podia falar: olha, eu vou continuar sonhando, só que agora meu sonho vai ter que esperar um pouquinho para acontecer, porque as dificuldades são grandes. A comunicação talvez diminua a carga de críticas, ele tem um pouco mais, a diretoria atual, tem um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de paciência por parte dos torcedores. Por mais apaixonado que o torcedor seja, e eu sei que a grande maioria é apaixonada, mas ele tem que ter uma pitadinha de lucidez. Quer dizer, do jeito que a coisa estava, não pode ser resolvida em 3 semanas. Aí sim é sonhar, né? Eu acho que o torcedor gostaria que tivesse um esquadrão em campo, mas precisa cair na real. Não dá. E tem que avaliar que esse time, na temporada que acabou há algumas horas, foi muito ruim. Não é que era uma orquestra sinfônica e na virada do ano virou uma charanga. Não é isso. Já estava ruim. E aí, muitos personagens que saíram eram criticados todo dia, eram xingados pelas redes sociais. Praticamente havia uma exigência de parte da torcida do Corinthians de querê-los fora do clube. Algumas opiniões justas, outras injustas, mas renovações não foram feitas e outros foram negociados. Vamos renovar. No primeiro momento, soltaram rojões. Mas é impossível, saem 12, você quer contratar 12. Em 3 semanas, não tem gente sem dinheiro. Quer dizer,
vamos cair na real. A torcida precisa cair na real, os dirigentes têm que cair na real e a comunicação precisa ser mais transparente. Talvez falando com transparência, a real situação, olha, esses são os dados, completou 30 dias, olha as dificuldades, eu acho que vai minimizando. Porque se precisar do apoio da torcida, eu acho que terá mesmo. O Mauro falou isso aqui, eu concordo. Alguns times que caíram para a segunda divisão, poxa vida, tiveram recordes de audiência, de prestígio da torcida, acompanhou o tempo todo. Recua um pouquinho no tempo, São Paulo estava numa pindaíba aí, e o Morumbi recebendo um grande público. Né? Isso acontece. E no Corinthians, então, a fidelidade do torcedor do Corinthians é inesgotável. Se deixar muito claro para a torcida que o período é de aperto, ela vai entender, vai sofrer junto. E o time precisa ter qualidade, uma boa qualidade, e aquele negócio que o Corinthians pregou há um século. Faca nos dentes dos jogadores. É isso. Eu acho que tem que ter calma nesse momento. A primeira missão, se eu pudesse sugerir, é restabelecer a credibilidade, a reputação, a pontualidade, passo a passo, né? E ter calma para fazer, para não aprofundar o buraco financeiro ainda mais. É isso. Ontem, horas antes do jogo, Lucas Veríssimo deu uma entrevista para o colega André Hernan, falando do que se passou com o Corinthians, que o Corinthians enrolou ali para mandar o contrato, se sentiu desvalorizado, desprestigiado, e aí começou já a analisar outras ofertas. Depois o Corinthians respondeu o Lucas Veríssimo em nota oficial, colocando até em anexo e-mails que foram trocados entre o staff do jogador e o Corinthians. E de acordo com essa informação do UOL, que a gente acabou de trazer, do nosso colega Lucas Mussetti, que Mano Menezes e diretoria já começaram a divergir nos bastidores, o técnico argumenta que tem no time titular atletas que eram reservas em um 2023 ruim. Casos de Caetano, Fausto Vera, Matheus Araújo e Rojas. O presidente Augusto Melo não pretende demitir Mano Menezes, mas a instabilidade é fato. O contrato do técnico, só lembrando aqui, vai até o fim de 2025 e a multa rescisória, a gente fez as contas aqui esses dias, 20 milhões de reais. Ao final dessa temporada, cai para 10, mas é muita coisa. Bruno Prado, tá aí, o Mano Menezes já começa a entrar numa rota de colisão aí nos bastidores com a diretoria do Corinthians, que tem as expectativas lá em cima, e o Mano Menezes ressaltando que o elenco passa por mudanças. A política do Corinthians também passa por mudanças. Agora, 3 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, uma derrota no Clássico, quebra do tabu, que ainda dói ainda mais para o torcedor, dói ainda mais para o Corinthians. O que dizer dessa situação toda, Bruno Prado? O Mano tenta defender o trabalho dele e realmente saíram jogadores, isso é verdade. O Mano não foi contratado por essa diretoria, foi contratado pela diretoria anterior, na gestão do William Monteiro Alves. Mas eu acho que ele deve seguir o trabalho dele. O Corinthians trocou de técnico várias vezes nos últimos anos, não melhorou muito, até piorou. Então, o Mano é um cara que já conhece o clube, acho que é um bom treinador. Ele é um treinador que há 2 anos, 1 ano e pouco, foi vice-campeão brasileiro com o Internacional. Então ele pode fazer um trabalho dentro dessa perspectiva do Corinthians. Não é um time que vai lutar por títulos, isso tem que ficar cada vez mais claro. Se acontecer de lutar por um título aí, chegar longe num mata-mata, é uma surpresa, que seria uma surpresa agradável para o Corinthians, chegar longe numa Copa do Brasil ou numa Sul-Americana. No brasileiro, chance zero de lutar por título, por vaga na Libertadores, se melhorar um pouco, talvez, porque podem ser muitas vagas, enfim, mas título brasileiro, a chance é zero. O negócio primeiro é ficar longe de uma zona de rebaixamento, que o Corinthians ficou perto e até dentro em alguns momentos do ano passado. Então tem que trabalhar com essa realidade. O Mano pode entregar alguma coisa dentro dessa realidade. Acho que seria uma bobagem trocar de novo o treinador. Se quisessem trocar, poderiam ter feito assim que assumiram, assim que venceram a eleição. Não vai ficar, tem multa, nós vamos pagar e vamos trazer o técnico escolhido pela nossa diretoria. Tá bom, era um direito, não foram eles que escolheram o Mano, era um direito. A partir do momento que eles começaram a temporada, o Mano também passa a ser uma escolha deles. Vamos ficar com o treinador. Então, acho que trocar o técnico, você pode contestar coisas do trabalho do Mano, claro, acho que ele pode fazer mais, só que acho que seria repetir coisas que o Corinthians já fez e que não trouxe praticamente nenhum resultado.